E aí, a última parte, ele como que ele repete toda essa argumentação mais uma vez. Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. Veja como parece com o verso 1. E antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Apesar de tudo isso, de o Senhor ter me colocado nessa situação, de o Senhor não me ouvir, não querer inclinar o seu ouvido, não tenho resposta do Senhor, eu sofro desde moço, o Senhor apartou de mim os meus amigos, o Senhor me jogou nessa cova, mas de manhã, cedinho, quando o Senhor abrir a sua caixa de e-mail, está lá, mensagem de Emã, título, Help. É a primeira que o Senhor vai ler, todo dia, de manhã cedinho. A minha oração sobe a Ti. Quanto mais esse homem sofre, mais ele ora. Não é? Mais ele ora. Quanto mais ele sofre, mais ele ora. Verso 14. Outra vez, veja como agora parece mais uma vez com o Salmo 2, não é? Ele está quase que repetindo. A consciência da ausência de Deus, nesse sentido. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. É isso que dói. É Deus ocultar o rosto dele, porque se nós tivéssemos a consciência, a sensação de que Deus está olhando para nós, no meio do nosso sofrimento, da dor, da angústia, da contrariedade, da catástrofe, da calamidade não prevista, se nós tivéssemos sempre essa consciência de que Ele está olhando para mim, nós passaríamos por estas coisas aparentemente muito melhor. Mas o pior é que às vezes nós entramos no vale da sombra da morte e aquela expressão, Tu estás comigo, não parece verdade. A gente não sente isso. Como ele está dizendo aqui, por que o Senhor está ocultando o rosto de mim? Por que o Teu rosto não brilha sobre mim? A ausência aparente de Deus na hora do sofrimento é o que angustiava esse homem acima de tudo. Ele sofria, insistia, batia na porta de Deus, orava de manhã, de tarde, de noite, cedinho ele começava, dia e noite, e só tinha silêncio da parte de Deus. Aí outra vez, verso 15, ele repete, faz uma descrição do seu sofrimento. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Não sei direito o que fazer, porque eu sinto como que não somente o Senhor, o Seu rosto já não está olhando para mim favoravelmente, mas é como se o Senhor tivesse de fato me abandonado, porque eu me sinto desorientado. Está escrito que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, mas tem hora que a gente está como esse homem aqui, completamente desorientado. Não sei o que fazer, Senhor. Só me resta uma coisa, bater a Tua porta. Por sobre mim, verso 16, passaram as Tuas iras e Teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo e a um tempo me circundam. Aqui a figura usada dessa vez é de um homem que está morrendo afogado, né? Quando a pessoa está morrendo afogada, imagino, né? Deve ser horrível aquela sensação de que você está sendo sepultado debaixo da água, circundado, água em cima, água embaixo, água por todos os lados. E aqui ele diz que ele está se afogando no oceano da ira de Deus. A Tua ira me circunda. É assim que eu estou me sentindo, Deus. E finalmente no verso 18, para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Não tem nenhum ombro para chorar. Não tem nenhum amigo com quem conversar. Ninguém para compartilhar. Ninguém? Não. Verso 18. Os meus conhecidos são, só as trevas lhe fazem companhia. A escuridão. Não tem luz no fim do túnel nesse salmo. Não tem luz no fim do túnel. O que esse salmo nos ensina? Por que ele está aqui? Eu quero acreditar que, eu não creio que isso aqui foi um incidente na vida de Emã. Se eu disse Naamã no meio do caminho é porque eu estou cansado, tá, gente? Mas é Emã, tá bom. Eu não creio que foi um incidente isolado na vida dele, mas eu creio que é uma expressão do que era a vida dele.
ele tinha momentos assim. Há pessoas na história da igreja que nós lemos a biografia delas. Há um livro de John Piper, publicado, se não me engano, pela Fiel, O Sorriso Oculto de Deus. É esse o título? Desculpa, não é pela Fiel, não. É pela Vida Nova, eu acho. Em que o Piper, se não me engano, ele toma 3 exemplos de pessoas da história da igreja que sofreram assim. E tem especialmente um poeta inglês, que sofria, o caso dele era depressão mesmo. A vida toda não sabia o que era alívio, com várias tentativas de suicídio, pensando em suicídio. A vida toda, um homem de Deus chegou a escrever alguns dos hinos que nós cantamos. A vida toda, sem conhecer muitos momentos de paz e tranquilidade na sua alma, mas só trevas e angústias. Tem irmãos em Cristo, gente que é crente de verdade e sofre esse tanto, pessoal. Às vezes mais, às vezes menos, por um período mais curto, por um período maior. Mas tem. Por isso que esse salmo está aqui. E ele nos ensina algumas coisas que eu queria trazer como lição para nós. A primeira delas é que o fato de que você é crente não quer dizer que você vai ser sempre feliz, alegre, contente, seguro e tranquilo aqui nesse mundo. Porque aqui você tem um homem de Deus que experimenta a profundeza da dor e da angústia e a expressa de uma maneira tão clara. Você não está isento disso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, é claro, por causa da teologia da prosperidade. E segundo, porque se você estiver consciente disso, quando bater na sua porta, você não vai ser tão apanhado de surpresa. E se você tem, pela graça de Deus, o privilégio de estar vivendo um momento de paz e tranquilidade, louve a Deus diariamente por isso e lembre-se que Ele não tem nenhum compromisso de fazer com que esse momento de paz e de tranquilidade dure sua vida toda. Que amanhã isso pode mudar. E eu estou dizendo isso porque as pessoas que têm expectativas erradas a respeito do Evangelho, quando essas expectativas em termos de melhora financeira, tranquilidade, felicidade, paz e alegria não se concretizam, elas abandonam a Deus. Elas viram as costas para Deus e para o Evangelho e vão embora. Então, por isso que esse salmo está aqui, para dizer a você que Deus nunca prometeu que você sempre seria feliz a vida toda. E que o sofrimento pode fazer parte integrante, e geralmente faz, da vida dos filhos de Deus. Da vida dos filhos de Deus. Segunda coisa que eu acho que esse salmo está aqui para nos ensinar, é que não tem nada melhor para aprender a orar do que o sofrimento. Não é claro? Quanto mais esse homem sofre, mais ele ora, mais ele se apega a Deus, mais ele busca a Deus, mais ele redobra os argumentos, mais ele refina a sua argumentação. O que é que o senhor vai ganhar com isso? Esse homem se tornou um homem de oração através do sofrimento. Nós, às vezes, quer dizer, eu não vou dizer às vezes, eu estou falando para crentes, nós sempre queremos crescer e ser mais como o Senhor Jesus, queremos progredir na vida cristã, mas poucas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço para isso, porque escutar sermão é bom, ler livro é bom, escutar sermões também é muito bom, conversar com os irmãos é bom, mas o que ensina a gente mesmo é a escola da vida. É Deus, na sua providência, nos colocando em determinadas circunstâncias para te mostrar o que há no nosso coração, para tirar de nós o que há de pior e nos mostrar o caminho. E nos fazer mais crentes. É só na prática que nós vamos aprender. E uma das coisas que a gente aprende é orar. Porque quando vai bem, fala sério, quando está tudo bem, você ora pouco, não ora? Está tudo maravilhoso, é aquela oraçãozinha de manhã assim, obrigado pela noite, gostoso, obrigado pela comida e tal. Mas quando começa a vir o sofrimento, aí de repente você sente mais vontade de orar, não é verdade? Então Deus sabe disso. Então, esse salmo nos mostra a escola, que a melhor escola da oração, de fato, é o sofrimento aqui nesse mundo.
Esse salmo também nos